paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus, estamos aqui para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. O meu nome é Meire, sou professora da classe dos primeiros passos e a lição desse trimestre, do primeiro ciclo, é Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Mas antes da gente começarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo privilégio, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude para que, Senhor, possamos entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. A lição da passada, nós estudamos o ministério de Jesus. Foi a quinta aula, a quinta lição. E na lição de domingo passado nós aprendemos que o nosso Salvador colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar ou para servir. Aprendemos que a palavra ministério significa serviço. E Jesus ele veio para servir e servir a humanidade. Mas nesta aula de hoje nós vamos estudar o novo mandamento. É uma lição que está escrito o texto dela em Marcos, capítulo 12, versículos 28 ao 34. Vamos ler o texto da nossa lição, versículo 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Temos nosso texto de meditação que está escrito em João 13, 34 e 35, que é mais um texto que nós vamos estudar na nossa lição, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí a gente vê que para os discípulos e para aqueles que ouviam a Jesus, tinha alguma coisa que eles estavam prestes a aprender. Na nossa introdução, a gente tem como início o seguinte: nós vamos estudar a importância do decálogo, não apenas para Israel, mas para todo mundo. E também nós iremos aprender hoje aquilo que mais nos identificará com Cristo, o amor. Então vamos aprender a importância do decálogo e vamos aprender sobre o amor, o que Cristo vai nos ensinar nessa lição de hoje. Primeiro tópico, o decálogo. O que é decálogo? Decálogo são um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração, também conhecido como os 10 mandamentos da lei de Deus, dado a Moisés no Monte Sinai. São princípios, são normas. E a gente muitas vezes, alguém pode perguntar, chegar a questionar e dizer:
por que o mandamento, né? Para que essas regras e normas? E a gente vai aprender que o povo de Israel, quando estava no Egito, eles assimilaram a cultura egípcia. E não foram poucos os anos que eles passaram lá, foram 430 anos. E esse período foi um período onde muitos israelitas, eles perderam a sua identidade como povo de Deus, porque eles eram escravos daquele país, daquele governo, que era um governo que subjugava a nação. E eles perderam totalmente a sua identidade. E vemos que quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, havia entre o povo não só egípcios, mas também havia israelitas que aprenderam a adorar outros deuses. E a promessa de Deus a Abraão, a gente vai ver logo depois, que era para dar uma nação a esse povo. E os mandamentos de Deus era para instruir o povo. E aí a gente vai ver como Deus, através da promessa feita a Abraão, Israel, e a promessa abraâmica. Deus escolheu Abraão, a gente já estudou sobre isso, quando o povo perdeu o temor a Deus, veio o dilúvio, Deus se arrependeu, Deus mandou o dilúvio, e depois que as gerações depois de Noé, elas espalharam-se sobre a terra, a gente vê que quando aquele homem, Abraão, estava na Mesopotâmia, Deus tinha um propósito de redimir o homem, o pecador. Deus tinha um plano na vida dos homens do mundo, mas ele primeiro precisava criar um povo, fazer aparecer um povo que o representasse na terra. E ele escolheu Abraão para começar esse projeto de nação que Deus tinha propósito. Então nós vemos que quando Deus chamou Abraão, fez uma promessa a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão, primeiro era dar filho, depois terra. Depois da terra, as nações seriam abençoadas através de Abraão. Essas eram as promessas que, se a gente estudar a fundo, é extraordinário o que Deus prometeu a Abraão. Então nós vemos que Deus chama Abraão, Deus faz promessas e Deus começa ali a realizar o seu projeto. Então, qual era o propósito divino na chamada de Abraão? Era abençoar a humanidade e que existisse uma nação modelo para representá-la. Claro, se essa nação era modelo, logo essa nação tinha que ter regras, porque sem regras Deus não tinha como ser representado. Qualquer pessoa que tenha um caráter como o de Deus, essa pessoa quer ser representada por um grupo de pessoas que sejam dignas, que tenham exemplos. Aí Deus vai e chama Abraão para abençoar a humanidade, e vemos aqui essa humanidade, essa nação, para representar Deus. Agora, esse povo que foi chamado, esse povo Deus fez uma aliança com esse povo. E aí vem a circuncisão. A circuncisão era uma aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão. E essa circuncisão era para que todo aquele que viesse de Abraão, ele se lembraria dessa aliança. Era a única coisa. Então era uma marca daquele povo a circuncisão. 1.2, a lei de Deus. A lei de Deus foi promulgada para que o povo tivesse uma formação. Aí a gente vê em Deuteronômio 4, do 5 até o 8, Deus, já na segunda tábua da lei, né, que a gente vê aqui, Deus dando ao povo regras. Claro,
o povo de Israel era um povo que não tinha mais aquele hábito de sacrifício, como Abraão, Isaac, Jacó tiveram. Não tinha mais, vamos dizer assim, como nação, né? Como nação, ele não tinha mais o hábito de sacrificar ao Senhor. E outras coisas que outros costumes que eles aprenderam lá no Egito. Então nós vemos que Deus se preocupou com isso e quis que o povo tivesse uma formação. Foi difícil para aquele povo que saiu do Egito, no deserto, foi muito difícil. A gente vê que muitos sofreram a sua desobediência, mas acontece que Deus queria um povo, uma nação, que pudesse representá-lo. Então nós vemos aqui que a lei de Deus foi promulgada para que aquele povo tivesse condições de representar Deus. Então vamos aqui o Decálogo. O Decálogo foi dado por Deus não para ser uma nova prisão, mas para ser uma libertação. Era costume das nações, todas as vezes que alguém conquistava um povo, aquele rei, ele dava diretrizes para o povo, como eles tinham que agora andar, porque já era um povo que aquele rei tinha libertado. Todo o povo conquistado, ele tinha uma diretriz, ele tinha regras. Então, não era diferente assim com Deus. Tanto é que quando Deus, em Êxodo capítulo 20, do 1 até o 17, ele dá ao povo as diretrizes para caminhar, então nós vemos que certamente aquele povo ficou curioso para saber quais eram as diretrizes desse Deus, que era um Deus que Moisés dizia que falava com ele, realmente Deus falava com Moisés, e o povo queria saber dessas diretrizes. Moisés vai e dá os mandamentos ao povo. A gente sabe que não foi fácil, porque quando Moisés estava no Monte Sinai, a gente percebe que quando ele voltou do monte, que foi a primeira vez que Deus fala com Moisés e dá o decálogo, dá os mandamentos para ele, a gente vê que quando Moisés volta, o povo está numa desobediência horrível, no caso da idolatria. A gente vê como foi que aquele povo saiu. Eles não tinham uma segurança de fidelidade a Deus. Eles não tinham ainda se habituado a ser fiel a Deus. E quando Moisés viu o povo caindo na idolatria, Moisés ficou irritado, como nós sabemos, e quebrou as tábuas dos mandamentos do Senhor. Aí, depois, Deus vai novamente dar os mandamentos a Moisés. Então, o decálogo não foi outra, era a orientação. Deus queria, foi mais difícil. A gente costuma ouvir algumas pessoas dizerem que foi mais difícil tirar o Egito do coração do povo do que tirar o povo do Egito. Então, foi difícil para Moisés, foi difícil para aquele povo, para uns que queriam obedecer e outros que não queriam obedecer. Vamos lá. Terceiro subtópico da lição: libertação e legalismo religioso. Então, o que é legalismo? É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. A gente sabe que o legalismo, ele faz com que as pessoas achem que fazendo boas obras justifica os seus pecados, justifica ele. Não. O próprio Jesus ensinou que isso não, que o homem ele é pecador e quem justifica o homem é Deus. Então, qual era o jugo da lei? O jugo da lei era o peso de tentar ser justificado pelas obras. Esse era o peso da lei. Então, nós vemos que quando Jesus veio e começou a ensinar, que foi questionado pelo escriba, a gente vê que ele queria que Jesus desse uma resposta errada.
Mas Jesus, ele sabia das intenções do coração, e depois a gente vai ver essa parte também, como foi que Jesus respondeu ao escriba que queria pegar Jesus em contradição. E a finalidade da lei é o amor. E isso foi abandonado por Israel. Eles estavam mais preocupados em obedecer a Torá do que obedecer a Deus. Estavam mais preocupados de ser um bom religioso, cumprir as suas regras e os cerimoniais da lei, do que viver o que Deus tinha ensinado através dos mandamentos, que era o amor. A gente não está lendo os textos porque vai demorar, mas se você quiser ler, aqui nós temos nosso slide, Mateus capítulo 23, temos em João, Romanos e Gálatas. Pelas obras da lei, nenhum homem pode ser justificado. Temos em Gálatas 2,16. A gente pode até ler esse versículo em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então a gente vê aí que, quando Jesus veio, o homem queria se justificar, os religiosos da época queriam se justificar pelas obras da lei. Isso chama-se legalismo religioso, fazer-se merecedor da salvação. E ninguém é salvo pelas obras da lei. A Bíblia diz que pela fé nós somos salvos. Vamos ao nosso segundo tópico, os 2 grandes mandamentos: ame a Deus e ao próximo. Primeiro subtópico, amar a Deus. A ordem é clara: não se deve ter outro Deus além do Deus libertador de Israel. Nós vemos aqui, quando Deus, em Êxodos capítulo 20, versículo 1, o Senhor dizendo: não terás outros deuses diante de ti. Diante da nação de Israel não poderia adorar outro Deus. Por que Deus deu essa ordem e foi a primeira? Claro, Deus agora era alguém que estava guiando o povo. Deus estava se colocando como o rei deles. E Deus tinha que dar a eles como ordem não adorar outros deuses. Por quê? Porque lá no Egito, eles adoravam muitos deuses. E cada deus egípcio, a gente não vai falar sobre esses deuses, ele tinha uma representação para eles. Era o deus da fertilidade, e outros deuses que eles adoravam tinham um significado. Então, sabendo Deus que a cultura egípcia estava no coração do povo, a primeira ordem foi essa, era clara. Deus não ia admitir que eles, como nação, que estava representando o próprio Deus, tivesse outro Deus diante deles, se dobrando diante deles, orando diante deles, como muitos já faziam no Egito. Então, por isso que foi difícil tirar o Egito do coração do povo. E aí a gente vê que Deus, ele estava dando os 10 mandamentos, por isso que o nome é Decálogo, por causa dos 10 mandamentos. Então a ordem de Deus era que o povo de Israel tivesse apenas um Deus, que era o Deus que tinha tirado eles da terra do Egito. E na nossa lição, o nosso comentarista faz uma referência à expressão Shema, que é uma palavra hebraica, que traduzida é ouça Israel. E diz assim: serve para introduzir os ensinamentos da lei a Israel. Deus estava chamando a atenção do povo para que ouvisse aquilo que Deus estava determinando a partir daquele momento, para que eles começassem a viver. E outra, quando Deus deu a ordem para que o povo só adorasse a Ele, não era somente uma questão de seguir,
porque foi liberto do poder do Egito. Não, era para segui-lo em obediência e amor. Tanto é que em Deuteronômio, a gente vê aqui o Senhor falando no versículo 3, diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda e muito te multipliques, porque te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, a partir dali, daquela libertação, Deus estava chamando a atenção de Israel para que eles prestassem atenção nesse Deus que estava conduzindo agora o povo de Israel. Eles tinham que obedecer unicamente a Deus. Eles eram acostumados, embora escravos, a obedecer à voz do governo do Egito, que era Faraó. Na época era o império. E agora Deus estava chamando a atenção para obedecer a sua voz e se esquecer do Egito. A gente pode até fazer uma aplicação para nós, porque quando Deus nos chama para servi-lo, o Senhor quer que a gente tire o coração daquelas práticas que nós fazíamos antes. E se a gente ficar atento à palavra do Senhor, Ele está falando também para nós. Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja, a voz do Senhor. Porque se nós ouvirmos a sua voz, aqui em Deuteronômio diz que a gente é bem sucedido. E quem ouve a voz de Deus é bem sucedido por onde quer que anda, assim como ele falou com Josué. Medita na minha lei de dia e de noite, e então farás prosperar o teu caminho. Então todo aquele que aceita Cristo como Salvador, o prazer de Deus é abençoá-lo enquanto estiver nessa terra andando, guardando a sua palavra. Agora, o segundo subtópico do segundo tópico: amar o próximo como a si mesmo. O segundo mandamento de Jesus responde citando as Escrituras. Aí a gente vê aqui na nossa lição mesmo. Marcos capítulo 12, 31 diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E temos Deuteronômio, que o tema do texto é: o fim da lei é a obediência. Então nós vemos aqui Deus falando com Israel que é para ter obediência. O próprio Deus diz assim: eu quero obediência e não sacrifício. E outra coisa, quando Deus chamou, ou seja, quando os escribas foram ter o encontro com Jesus, claro que eles tinham a intenção de encontrar Jesus em uma contradição. Tanto é que eles perguntaram: qual é o primeiro, assim, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Se Jesus dissesse que era amar o próximo, ou se referisse a outro dos 10 mandamentos, dos 9 mandamentos, que não fosse esse, eles iam dizer que Jesus estava colocando Deus sendo inferior ao amor a Deus, inferior a amar o próximo. Se ele dissesse que era o amor a Deus, ele estava querendo dizer que Jesus está inferiorizando os outros mandamentos. Então nós vemos que a intenção dos escribas era encontrar Jesus numa contradição, era uma cilada. Ele queria apenas ter um argumento para desfazer ou fazer com que Jesus não tivesse o conceito que ele estava tendo diante daqueles que o ouviam. Então, para Deus, no mandamento, aí vem aquela pergunta sobre amar o próximo. Quem é o próximo? A gente vê que Jesus ensinou quem era o próximo ali chegando naquela história do samaritano. E quem foi que socorreu aquele próximo? Foi uma pessoa que não tinha nada a ver com a religião, não era o sacerdote, não era o levita, que cuidava da casa do Senhor, mas foi um homem que
passava, teve piedade, e aquele que foi samaritano, e ele ajudou aquele homem até que aquele homem ficasse bem para seguir o seu caminho. Então nós vemos que estamos aqui estudando que o próximo não necessariamente não é aquele que a gente já ama. Ah, o meu próximo é meu marido, é meu filho, é minha mãe, meu irmão. Não, o próximo, o próprio Jesus, ele nos ensina que nós devemos até amar o inimigo. Ele ensinou a orar pelo inimigo, amar o inimigo, favorecer o inimigo. Em algumas situações a gente não quer seguir isso aí, mas o nosso próximo é aquela pessoa que está na nossa frente e que precisa da nossa ajuda. Seja ela uma ajuda social, mas principalmente uma ajuda espiritual, que é uma palavra de Deus, uma palavra branda, uma palavra de conforto muitas vezes. Então a gente tem que considerar aquele que está ao nosso lado, que está precisando da gente. E qual é o grande mandamento da lei? Aí vemos aqui o questionamento do escriba, como eu já falei. Era um doutor da lei que foi questionar Jesus. E Jesus, ele dá uma resposta que impressiona aquela pessoa que está querendo encontrar Jesus em erro. Aí diz aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Aí eles pensaram que Jesus ia parar aí. Mas ele disse: semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. E aí a gente vê que o escriba ficou até empolgado, porque ele mesmo elogiou Jesus. E no final Jesus disse para ele, o próprio escriba disse assim, o escriba ele fez referência de um dos 10 mandamentos, de parte dos mandamentos. Jesus disse assim: e Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada, porque Jesus respondeu respondeu aquele questionamento como ele jamais esperava que Jesus ia responder. E nessa resposta de Jesus, resumindo o decálogo em apenas 2 mandamentos, dizendo que um estava interligado ao outro. Se eu digo que amo a Deus, o próprio Jesus chega numa certa vez, ele diz: se eu digo que amo a Deus e aborreço meu irmão, eu estou desagradando a Deus. Então, um está ligado ao outro. Semelhante, Jesus diz assim, semelhante, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu não posso dizer que amo o meu irmão se eu não estou obedecendo a Deus. Ou eu digo que amo meu irmão, ou seja, eu digo que obedeço a Deus, mas não amo meu irmão, não valorizo, não ajudo, sou egoísta. E o que acontecia naquela época era que as pessoas estavam olhando somente para si. E Jesus, compreendendo os atos daqueles religiosos da época, ele juntou um mandamento ao outro, resumiu, não tinha escapatória. Então Jesus quis dizer a eles que a finalidade da lei era levar as pessoas a amar. Sem amor não há obediência da lei. E a gente vê que Jesus, ele, na sua trajetória de vida, ele é o exemplo do amor. Agora vemos o terceiro tópico. Essa lição a gente está estudando e estamos aprendendo sobre aquilo que mais pode nos identificar com Cristo, que é o amor. Eu estava lendo um comentário dizendo que, no comentário dizia assim: o pecador não lê a Bíblia, mas a Bíblia do pecador é o cristão. Então, pelas minhas ações,
ele vai saber se eu sou um cristão verdadeiro ou não. Então eu faço com que ele conheça a Bíblia pelas minhas ações. Se eu não tenho boas ações, jamais alguém vai me identificar com Cristo. Ele vai abrir a boca e vai dizer, esse é um crente, como esse crente jamais eu quero ser. Mas quando eu tenho boas ações e obedeço a palavra de Deus, alguém vai dizer assim, no dia que eu for crente, não vai dizer nem nunca que vai ser crente. Vai dizer assim, no dia que eu for crente, eu quero ser igual àquele cristão ou àquele crente. Então, antigamente a gente via os cristãos sendo apelidados de Bíblia. Olha, lá vai o Bíblia, lá vai o irmão Bíblia. Porque eles viam a identificação de Deus na vida daquele cristão. Ele fazia coisas erradas e depois que ele aceitou a Cristo como Salvador, ele passou a ter um comportamento que fazia com que as pessoas o identificassem com Cristo. E a maior identificação do cristão com Cristo é o amor que ele exerce por onde ele passa. Jesus, por onde passou, deixou rastro de amor. Ele se identificou com as pessoas das quais ele caminhava ou encontrava no caminho. E todas as vezes que Jesus agiu em favor de alguém, não foi por exibicionismo, mas foi por amor. Você vê que quando Jesus encontrou aquele jovem que estava morto, que era o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que o coração de Jesus se encheu de íntima compaixão, se encheu de misericórdia e quis resolver a situação daquela mulher, ressuscitando o filho dela. Então você veja que Jesus, ele sempre agiu com amor. Ele amou a Lázaro, ele curou as pessoas, porque Jesus não gostava de ver as pessoas sofrendo. Nós somos como Cristo. Se nós pudermos fazer alguma coisa para ajudar alguém, aí a gente tem que se identificar como Cristo, porque ele diz assim, ele deu a vida dele para ajudar as pessoas. E se nós quisermos identificar com Cristo, a gente também tem que dedicar e entregar a nossa vida para ajudar o próximo. Então que Deus nos ajude. Não é fácil falar sobre isso, porque a gente está vivendo em um mundo de muita gente cheia de ego, o egocentrismo impera, a ambição, a vaidade, e muitas vezes alguém tem dinheiro para comprar um carro novo, um objeto novo que nem precisa. Outro dia eu estava vendo uma socialite mostrando o seu closet, e no seu closet tinha bolsas caríssimas, sapatos caríssimos, e tinha sapatos caríssimos que ela tinha usado só pelo prazer de comprar. Então a gente vê pessoas hoje preferem educar animais, preferem adotar animais do que adotar uma criança. E a gente vê que o egocentrismo hoje, no meio que a gente vive, é de tal forma que muitas vezes a gente fica pensando onde está o amor. Então o amor é a solução para que muita gente venha sair da depressão, sair de alguns tipos de enfermidade. Se a gente começar a demonstrar amor, mesmo sem querer, muitas vezes a gente não quer demonstrar amor. Muitas vezes a gente não tem força para praticar o amor. Mas se a gente quer obedecer a palavra de Deus, a gente tem que se sacrificar para obedecer a essa ordem, essa vontade de Deus para a humanidade. Nós como cristãos, apesar de a gente saber que é difícil exercer o amor, é muito difícil porque a gente é muito machucado, a gente é muito atacado, mas a gente tem que se esforçar para demonstrar amor. Tem que ter moderação, tem que ter muita oração também, porque hoje a gente sabe que as pessoas abandonou essa parte da oração, e a gente sabe que a oração ela ajuda muito a gente exercer algumas coisas que muitas vezes o nosso eu não quer que a gente exerça, que a gente pratique, mas Deus quer que nós sejamos pessoas que hajam dessa forma. Só há um verdadeiro cristão quando há o amor. Mas se eu amar a Deus, eu estou logo acompanhado de amar o meu próximo. Que Deus nos ajude. Vamos ao nosso terceiro tópico. O novo mandamento nos aproxima do reino de Deus.
primeiro subtópico, o novo mandamento. Aí vem aquele texto, João capítulo 13, que fala sobre a última ceia. Estando reunido com seus discípulos na última ceia, deu-lhes um novo mandamento. O 13, capítulo 34 e 35, que é o texto da nossa meditação, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E no comentário da nossa lição, no tópico, na página 42, diz assim, que Jesus ele deu uma referência de como nós devíamos amá-lo. No primeiro subtópico diz assim: mas se ele diz para amar, e isso já havia na lei, o que há de novo? Porque a gente vê que quando Jesus dá a resposta aos escribas, em Marcos capítulo 12, a gente vê que ele diz que o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, eles dois se completam. Ele já tinha falado sobre o amor. Jesus tinha falado sobre o amor. Então, o que há de novo? Aí entra a grande novidade da proposta que Jesus queria que eles entendessem. A lei poderia ser resumida em 2 mandamentos, ao passo que o mandamento de Jesus é apenas um: amar. Então, se eu amo a Deus e amo meu irmão, eu sou um cristão completo. Essa era a grande novidade. Porque para os discípulos e para os judeus, para agradar a Deus, tinha que cumprir a lei. Cumprir a lei, tinha que seguir os mandamentos e até cumprir os preceitos da lei. A gente vê que os preceitos da lei são inúmeros. Tem mais de 600 preceitos. E uma coisa interessante é que quando Jesus veio falar sobre o amor e sobre esses mandamentos, questionado por esses que queriam pegar Jesus em alguma contradição, Jesus ele estava dizendo que o amor é o cumprimento da lei, coisas que ele não estava praticando. Eles estavam seguindo só os preceitos da lei, era apenas religiosidade. E a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de ser um religioso e se esquecer de agradar a Deus. Não adianta eu cumprir todas as regras de uma determinada denominação, mas se eu não amo a Deus e não amo meu irmão, a minha religiosidade não vale de nada. Então o que Jesus quer para mim e para você é que a gente ame a Ele, tenha prazer de servir a Ele. Você veja que Jesus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, eu anotei aqui eu li um comentário e peguei um trechozinho desse comentário que diz assim: o amor de Deus a Deus é o cumprimento da lei, mas precisam ser seus. Olha, precisa ser de Deus, precisa ser seus. O coração todo, a alma toda e o entendimento todo. É em Deuteronômio 6:5 que fala assim. Então, Deus quer a razão e o intelecto, sentimento e paixão, pensamento e vontade precisam ser entregues ao seu serviço. E tem pessoas achando que amar a Deus só é colocar uma roupa dia de domingo, pegar a Bíblia e ir para a igreja e cumprir aquele ritual de domingo, achando que está agradando a Deus. Mas Deus não quer só isso de mim e de você. Ele quer uma entrega total. É o coração, é a mente, é a vontade de servi-lo, é a disponibilidade de servi-lo. Porque o que Deus quer de mim e de você
é o amor recíproco. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. Você sabe o que é o privilégio de ser escolhido por Deus para diante de uma geração incrédula e corrupta. E Deus abriu o nosso entendimento para que a gente possa compreender que existe um Deus amoroso e maravilhoso que quer só o nosso bem. É extraordinário esse Deus. Deus quer de mim e de você é a disposição de corresponder ao seu grande amor. Aí vem essa novidade. O mandamento de Jesus não se resumia em 2, era apenas em 1. Ame. Você precisa amar. Você tem que amar para agradar a Deus. Aí vem aqui o segundo subtópico do 3, Jesus como referência. Como é que a gente deve amar? É impossível avaliar, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí é quando eu falei aqui, nesse comentário que eu encontrei, que eu li. Ele quer a razão, ele quer o coração, quer a alma e o entendimento. Quer a razão e o intelecto, o sentimento e a paixão, o pensamento e vontade. E a gente tem que se avaliar se isso está sendo disponibilizado para agradar a Deus. E a gente só pode fazer, a gente não pode pensar, fulano não está agradando a Deus. Eu quero saber se você está agradando a Deus com essa disponibilidade. O que é que Deus espera de mim para poder eu agradá-lo? Se eu não estiver preocupado em agradar a Deus, não adianta me preocupar em agradar a ninguém, porque Deus não vai receber essa preocupação. Eu tenho que agradar fulano, beltrano, para poder agradar a Deus. Não, primeiro eu tenho que agradar a Deus. E agradar a Deus é estar entregue totalmente nas mãos dele. Então é impossível avaliar, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Vamos pensar nisto. E vamos ver como é que a gente está agindo diante deste Deus que nos resgatou das trevas, do Egito, para a sua maravilhosa luz. O amar ao próximo perdeu o sentido na tradição judaica. Eles não estavam mais preocupados em ajudar o próximo. Eles estavam preocupados em seguir a sua religião. Essa era a preocupação dos judeus, a religião. Não estava preocupado em agradar a Deus. E diz que, aqui em Deuteronômio 6, que diz, o fim da lei é a obediência. Então, quando eu me preocupo em obedecer a Deus e a amá-lo, não precisa de outro jogo, porque Deus já está se agradando de mim e de você. Vamos lá. A novidade do mandamento, de amar é amar como ele amou. Aí vem aquele versículo assim, amar a Deus, não, amar ao próximo como a si mesmo. Não. Agora existe outra novidade. É amar como ele amou. Não é amar como a si mesmo. Terceiro subtópico. Somos Cristo para o próximo. Então a lei possuía vários mandamentos. O evangelho apenas um. Amar como Jesus amou. Tem até um versículo aqui, no tópico 3. O evangelho tem apenas um mandamento, amar como Jesus amou. E como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Não é? Como foi que ele nos amou? Entregando-se pela humanidade pecadora, dando a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a gente não pode escolher a quem amar. Quando Jesus estava na cruz, ele perdoou seus algozes. Então nós vemos que ele amou. E diz assim, que o nosso textuário diz assim, o textuário da Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele veio, a Bíblia diz que ele não veio para os salvos, ele veio para os perdidos. Ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então foram essas pessoas que foram alvo do amor de Deus.
todos nós estávamos afastados da sua glória. Nós errávamos, andávamos errantes, nós andávamos para o abismo, não tínhamos pastor, persistíamos em errar, e ele, mesmo vendo a nossa disponibilidade para o erro, ele se dispôs a vir, tomar a forma de homem, e ele tomou essa forma humilde de homem, tornou-se servo, morreu numa cruz para resgatar a mim e a você dessa situação terrível que se encontra a humanidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então nós vemos aqui que esse amor nos atingiu. E pela bondade de Deus, hoje nós somos participantes desse amor tão grande que é o amor de Deus. Segundo o segundo tópico desse terceiro tópico, assim, em obediência ao Pai, ele deu sua vida para resgate da humanidade. Então ele não mediu o seu sacrifício. Ele sofreu, mas ele se entregou. Então, que nós tenhamos o exemplo dele, amar como ele amou. Devemos ser um testemunho vivo de Cristo na sociedade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, estamos glorificando a Deus com a nossa vida e com o nosso serviço. Estamos sendo... O mundo está vendo a Bíblia. Quando eu caminho, ele olha e diz assim: lá vai uma Bíblia, lá vai um Cristo. Se eles não estiverem vendo em mim uma representação do reino de Deus, está faltando aceitar Jesus de novo, vamos dizer assim, né? Orar de novo, pedir misericórdia a Deus e dizer: Jesus, me ajude para que eu possa agradar a Ti. Porque nós, tanto tempo, esperando tão grande redenção, e quando for no dia do arrebatamento ficarmos, porque nos preocupamos muito com a religiosidade. O arrebatamento da igreja é uma realidade. E quando o Senhor chegar aqui na terra, ou seja, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, como será que Ele vai nos encontrar? A sua vinda é uma realidade. Como Ele vai nos encontrar? Como verdadeiros representantes de Deus na terra? Será que a minha fala é a fala de Cristo? Será que o que eu estou pensando é o que Cristo está pensando? Será que eu estou andando de acordo com o que a Bíblia está ensinando? Ou eu estou andando com a multidão? Com os pensadores que tem como parâmetro o legalismo? Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que a gente possa dar um testemunho vivo de Cristo nessa sociedade tão corrompida e pervertida. Que nós possamos glorificar a Deus. Lembra que quando Jesus queria que os milagres acontecessem, muitas vezes ele orou e dizia assim: Pai, eu estou orando para que eles vejam que nós dois temos comunhão, mas que o Teu nome seja glorificado. Então, que o mundo veja que essa comunhão que eu tenho com Deus, ela é real. Mas ele só pode saber se é real através do meu comportamento e da minha posição diante daquilo que ele propõe para mim e para você, que é amar. E a nossa conclusão é: amando como Jesus nos ama, Deus virá em primeiro lugar em nossa vida, e não desprezaremos o nosso semelhante. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser como Jesus nos ensinou. Ele em João, no capítulo 13 de João, ele aqui na nossa meditação, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Não é como eu amo a mim, mas é como Ele nos amou. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que Deus nos ajude para que o mundo veja este amor em nós. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito.
eu convido aqui o irmão João para fazer esta oração de encerramento. Para quem não sabe, o irmão João é meu esposo. Faça essa oração de encerramento e agradecer ao Senhor por esta aula. A paz do Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus, né, irmãos? Por esta maravilhosa aula. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai, nós te agradecemos neste momento, por estes momentos maravilhosos, Senhor, na tua presença, aprendendo, Senhor, cada dia mais e mais do teu amor, Senhor. Aprendemos por intermédio da tua palavra, Senhor, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou também. Portanto, Deus, aí, praticando a tua palavra, somos verdadeiros cristãos, com base na tua palavra, Senhor, e podemos viver, podemos caminhar. Pedimos também uma bênção toda especial pelo pastor presidente, pastor Osvaldo, pelo pastor Erma, o pastor Hermengardo, por todos os professores da Escola Bíblica Dominical, por todos os alunos. Visita cada um deles, Senhor. Supra todas as necessidades. É isto que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém.